Fala galera que gosta e acompanha o futebol goiano, aquele abraço para vocês, especialmente para você colorado, na expectativa do jogo desta noite, Vila Nova e Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli. Mandar um alô aqui também pra galera do site soutigrão.com, site parceiro aqui do canal, né, que sempre reproduz os vídeos cujo o tema é o Vila Nova. Jogo importantíssimo para o Vila, que tenta mais uma vez deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vila Nova que veio, né, numa campanha muito ruim na reta final ali do primeiro turno, acabou entrando nessa zona do rebaixamento e está com dificuldades para sair dela. O jogo desta quinta-feira, válido pela 22ª rodada, acontece às 21h30 lá em Campinas. Antes de a gente entrar nos detalhes deste jogo, na análise do jogo de hoje, vamos contar aqui um pouquinho do retrospecto entre Vila Nova e Ponte Preta. Vila Nova que historicamente sempre teve muitas dificuldades contra a Ponte. 20 jogos, 11 vitórias da Ponte, apenas 3 vitórias do Vila Nova, 33 gols da Macaca, 20 do Tigrão, 6 empates, né? Então o Vila Nova tem uma desvantagem muito grande nestes jogos contra a Ponte Preta. Vou passar aqui para vocês agora como que é o histórico lá em São Paulo. Os jogos contra a Ponte não foram sempre em Campinas, mas o Vila Nova nunca ganhou da Ponte em São Paulo. Foram 9 partidas, com 6 vitórias da Ponte e 3 empates. Ou seja, o Vila Nova hoje vai tentar um feito histórico, né? Que é vencer a Ponte Preta pela primeira vez lá no estado de São Paulo. Destes 9 jogos, 8 foram no Moisés Lucarelli, mas em 2011 Ponte Preta e Vila se enfrentaram lá na Fonte Luminosa, estádio que fica na cidade de Araraquara. O primeiro jogo entre Ponte Preta e Vila Nova aconteceu no dia 11 de setembro de 1971. Os dois clubes realizaram um amistoso aqui no Estádio Olímpico e empataram por 0-0. O último duelo, também 0-0, né, em maio deste ano, aqui no Serra Dourada, jogo válido pelo primeiro turno desta Série B. A primeira vitória do Vila sobre a Ponte foi uma vitória que muitos torcedores colorados vão se lembrar. 2-1 em 24 de outubro de 2008, né, aniversário de Goiânia, no Serra Dourada, jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila estava ali em toda aquela expectativa de conseguir o acesso e o Vila Nova conseguiu uma grande vitória, 2-1 sobre a Ponte Preta. Esse jogo foi o jogo que marcou a estreia daquele uniforme laranja do Vila Nova. O Vila Nova venceu por 2-1, gols de Pedro Júnior e Bruno Batata. O Luiz Ricardo, inclusive foi, né, formado no Vila Nova, foi quem descontou para a Ponte. O Vila Nova era comandado pelo técnico Givanildo Oliveira e jogou aquele jogo com Max, o saudoso Max, Adriano, Carlinhos, Luiz Carlos e Fernandinho, Heleno, Alisson, Caico, depois Reinaldo e Alex Oliveira, depois Amaral, Pedro Júnior e Túlio, que saiu para a entrada do Bruno Batata. Aquele jogo contou com um grande público no estádio Serra Dourada, né, uma renda de mais de R$135 mil e um público de 33.135 pagantes. Foi uma vitória, eu me recordo, que ela deixou no Vila aquela expectativa de que o Vila de fato ia subir, né? Ali já era a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, restavam apenas 6 rodadas pela frente, né? Então já dava assim para sentir, e o Vila estava bem posicionado, mas infelizmente depois a equipe colorada acabou caindo na reta final, né? Aquela vitória ela manteve o Vila na 4ª colocação. Quando o Vila venceu a Ponte, o Vila chegou a 54 pontos, tinha 3 pontos de vantagem para o Barueri, que era o 5º colocado, e restavam apenas 6 rodadas
mas infelizmente nessas 6 rodadas o Vila não conseguiu manter o desempenho que havia tido na competição e não chegou ao tão sonhado acesso. Então um pouquinho aí da história destes confrontos entre Vila Nova e Ponte Preta, e também uma pincelada ali naquele Campeonato Brasileiro da Série B de 2008. Vamos para o jogo de hoje, né, que é o foco do nosso vídeo. Passar aqui para vocês primeiro as escalações das duas equipes, em que pese os dois times tenham muitas dúvidas, né, mas vamos aqui passar mais ou menos o que deve ser a escalação das duas equipes. Eu vou começar pelo Vila Nova. O Jefferson não pode jogar, é o único desfalque do Vila. Ele tem contrato com a Ponte, então por aqueles acordos que sempre acontecem, né, que são proibidos, mas sempre acontecem, o Jefferson não vai enfrentar a Ponte Preta. A tendência é que o Felipe Rodrigues retorne à lateral direita. Penso que o Marcelo Cabo poderia e deveria buscar uma outra solução, uma alternativa. Lógico que tem treinador que é contrário a improvisações, mas em alguns casos elas são necessárias, e para mim neste caso ela é necessária, até porque o Felipe Rodrigues é um jogador que está devendo muito. No meu campo ali existe vamos dizer, uma certa dúvida, que o Vila pode manter o mesmo esquema com o Maílson entrando no lugar do Benítez, formando ali um trio de atacantes, Maílson, Robinho e o Gustavo Henrique, mas também ele pode não entrar na equipe e o Marcelo Cabo formar um trio de volantes com o Edinho, Ramon e o Tinga, e o Alain Mineiro mais solto. Vamos ver qual vai ser a opção do Marcelo Cabo. O Vila já jogou, né, com esse trio de volantes, mas quando o Vila utilizou esse trio de volantes, por exemplo, se eu não estou enganado, o Vila utilizou o trio de volantes com 3 atacantes contra o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas. O Vila conseguiu um bom resultado. E ele utilizou também um trio de volantes com o Alain Mineiro, fazendo o quarto homem do meio campo contra o Operário, lá em Ponta Grossa. Ao contrário do jogo de Pelotas, em Ponta Grossa o Vila Nova não fez aí uma grande partida. Então vamos ver qual será a escolha do Marcelo Cabo para este jogo. Eu penso que ele poderia apostar nesse trio de volantes, Edinho, Ramon e Tinga, e dar um pouco mais de liberdade para o Alain Mineiro, né, com uma dupla ali de ataque, provavelmente formada pelo Robinho e o Gustavo Henrique. Aí o Vila adotaria o tradicional 4-4-2. É até possível que neste 4-4-2 o Ramon faça o lado esquerdo, porque quando a Ponte tiver a bola, o Vila vai marcar em 2 linhas de 4, e aí a tendência é que sobrem Alain Mineiro e Gustavo Henrique na frente, e aí o Vila formaria ali uma linha de 4, com o Robinho recompondo pelo lado, e depois os 3 volantes fechando, o Edinho, o Tinga e o Ramon pelo lado esquerdo. Eu acho que vale a aposta. O Vila Nova consegue povoar mais o meio campo e fica ali com a válvula de escape do Robinho, né, e o Gustavo Henrique para tentar segurar um pouco mais essa bola, fazendo o pivô. O jogo é fora de Goiânia. Daqui a pouco eu vou falar, aliás, já vou falar da Ponte, depois eu entro nessa questão do jogo ser fora de Goiânia. A Ponte está cheia de dúvidas, né? O técnico Gilson Kleina, o goleiro Ivan, que estava com a seleção brasileira, pode ou não jogar. Ele chega agora de manhã em Campinas, e ele que vai dizer se ele tem condições ou não de enfrentar o Vila. Imagino que vai jogar. É um goleiro, é uma posição que exige menos esforço físico durante o jogo. Ele tem uma dúvida também no ataque, Roger. O Roger está com uma fratura no rosto, e aí ele pode ser substituído pelo João Carlos. Se o Roger não jogar, penso eu que é uma boa notícia para o Vila Nova, um atacante muito perigoso. A Ponte também tem outros jogadores muito perigosos. Ele tem o Marquinhos, um extremo, né, que joga pelo lado esquerdo, e aí eu temo muito o Marquinhos jogando em cima do Felipe Rodrigues. Eu acho que é um perigo grande para a defesa do Vila. Felipe Rodrigues é um jogador que tem muitas dificuldades na marcação, e o Marquinhos é um jogador de muita qualidade.
Um jogador que tem carregado a Ponte, ele é o desafogo da Ponte Preta nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E a Ponte, além dele, ainda conta com o Diego Renan, que é um jogador que apoia muito por aquele lado. Então esse lado esquerdo da Ponte, o Vila deve ter uma atenção redobrada com ele. Agora, nem só de pontos positivos tem a Ponte Preta, né? Um setor que eu acho da Ponte que o Vila poderia explorar bem, é a sua dupla de zaga. Renan Fonseca, jogador experiente, líder, mas lento, extremamente lento. Reginaldo, um grandalhão, zagueiro grandão, já jogou no próprio Vila Nova, também é um jogador com essa característica, muito lento. Então, se o Vila Nova conseguir fazer jogadas de velocidade em cima desses dois jogadores, eu imagino que o Vila pode levar vantagem, especialmente ali pelo miolo, né? Pelo miolo da zaga da Ponte. São dois jogadores assim, se eles estiverem posicionados, eles se posicionam bem, sobe bem nas jogadas aéreas, mas naquelas jogadas de velocidade, naquelas jogadas de transição, de mobilidade, né? Eu penso que o Vila pode levar vantagem jogando e forçando o jogo em cima dessa dupla de zaga formada pelo Renan Fonseca e pelo Reginaldo. Essa aí mais ou menos a equipe da Ponte. A Ponte deve jogar aí com o Ivan, Arnaldo, Renan Fonseca, Reginaldo, Diego Renan, Edson, Gerson Magrão e Alex Maranhão, Everton, Roger ou Jean Carlos e o Marquinhos. O Vila fora de Goiânia ele tem tido um desempenho bom, né? Não é maravilhoso, mas é um desempenho bom. O Vila Nova já conquistou 13 pontos fora de Goiânia. A Nova está entre os 10 times que mais pontuam fora de casa. O que coloca o Vila Nova na zona de rebaixamento não são jogos longe de Goiânia, mas são aqueles que o Vila foi mandante, que o Vila conquistou apenas uma vitória e soma apenas 8 pontos aqui em Goiânia. Então, quando o Vila não precisa propor o jogo, quando o Vila não tem sobre o time dele aquela pressão de ter que criar jogadas, de ter que chegar ao gol, normalmente é uma equipe que consegue ter um bom desempenho. Eu imagino que o Vila tem sim condições de fazer um bom jogo contra a Ponte Preta, como já fez outros bons jogos fora de Goiânia. A Ponte é um time que também oscila muito, é uma equipe que consegue algumas arrancadas dentro do campeonato, 2, 3 vitórias consecutivas, depois também fica jejuns, encara alguns jejuns sem vitória, então por isso que ela não consegue entrar no G4 e ficar lá. Até já esteve por uma ou outra rodada, mas sempre se afasta, cai ali para sétimo, oitavo, se aproxima de novo, mas é um time muito irregular. Então é um jogo assim de um difícil prognóstico, justamente por isso, porque você tem o Vila, que é uma incógnita. O Vila faz várias partidas ruins, 2, 3 na sequência, mas aí vai encaixa uma boa partida. E a Ponte é esse time de vento. Tem hora que sopra para um lado, tem hora que sopra para o outro. Não é uma equipe consistente, não é uma equipe confiável. Ela tem um desempenho normalmente de regular para bom, mas em muitos momentos oscila muito. Então é um jogo de um prognóstico difícil. Realmente a gente precisa acompanhar a partida de logo mais para ver como é que vai se desenvolver essa partida. Acredito que a Ponte vai tomar a iniciativa do jogo, mas isso é até bom para o Vila, pois o Vila Nova vai ter oportunidade de jogar no esquema em que ele fez as principais partidas dele na Série B, contra o Botafogo, contra o Guarani, contra o Brasil de Pelotas, né? São os bons jogos do Vila nesta Série B. Essas equipes agrediram o Vila Nova. Então, o Vila tem sim condições de fazer uma boa partida. Marcelo Cabo, a situação dele é complicada. Os dirigentes do Vila, eles não vão admitir, mas eles pensaram em demitir o Marcelo Cabo após a derrota para o Vitória. E penso que ele pode até cair hoje, no caso de uma derrota, e acho que vai muito da circunstância. Uma derrota normal, muito brigada ali, pode ser que ele se segure. Mas se a Ponte, por exemplo, atropelar o Vila, eu acho que dificilmente o Marcelo Cabo continua no cargo para a sequência da Série B. O trabalho do Marcelo Cabo no Vila é ruim. É culpa só dele? Não. Nenhum treinador deu conta do Vila neste ano. O Marcelo Cabo é o terceiro que não está dando conta. E olha que o Marcelo tem um elenco com mais jogadores do que os seus dois antecessores.
e mesmo assim o desempenho de Marcelo Cabo é muito fraco à frente do Vila, tanto que o Marcelo Cabo pegou o Vila Nova em 12º lugar e hoje o Vila é 18º. Então o Marcelo Cabo fez com que o Vila, ele colocou o Vila Nova na zona de rebaixamento, logicamente junto com os jogadores e todo mundo, mas foi no comando dele que o Vila foi para a zona do rebaixamento. Mas tomara que o Vila consiga vencer a Ponte, dar a volta por cima, né? Voltar a vencer lá em Campinas, o Vila que já ganhou do Guarani lá, e assim a equipe inicia uma reação para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada. Beleza, gente? Um grande abraço para todos vocês, estaremos acompanhando este jogo e depois eu faço um vídeo com a minha análise do que foi este Ponte Preta e Vila Nova. Até mais!